Bom dia, hoje vamos fazer a leitura do capítulo 22, que é o poder exorcístico da Bíblia. Queria começar este capítulo com uma história que mostra a importância da palavra de Deus e como devemos valorizá-la. Um jovem, ao completar 18 anos, fez um pedido ao pai. Queria de presente um carro 0 km. Ele acabara de tirar a carteira de motorista e esse era seu maior sonho. O pai organizou uma festa e convidou os amigos do seu filho. A família estava reunida naquela noite especial. O jovem abraçava os convidados e agradecia os presentes que recebia, mas, ansioso, esperava a surpresa do pai. O carro novo que havia pedido. No meio da festa, o pai começou a falar: "Meu filho, você é a pessoa mais importante da minha vida. Pensei em comprar um presente que manifestasse esse carinho que tenho por você. Espero que goste e guarde para sempre a carta de amor que Deus nos escreveu." Todos ficaram curiosos. O que seria? O filho abriu o pacote. Era a Bíblia Sagrada. A festa acabou. O jovem, revoltado e frustrado, jogou a Bíblia no chão e saiu. O pai, envergonhado e triste, pegou a Bíblia do chão, desconcertado, desculpou-se pela atitude do filho. E os anos passaram. Aquele pai ficou muito doente e morreu. O filho havia se formado, estava bem de vida, morava bem longe dali. Depois do enterro do pai, ele permaneceu mais alguns dias na casa da família. Arrependido, perguntou para a mãe onde estava a Bíblia que o pai lhe dera. Ao abrir a palavra de Deus, deparou-se com um bilhete e um cheque em branco com a assinatura do pai. "Meu filho, esta é uma noite inesquecível para mim. Você está comemorando seus 18 anos. Você me pediu um carro 0, mas eu decidi dar-lhe o melhor de todos os presentes, a palavra de Deus. Ela deve ser sua maior riqueza, a luz para os seus passos, o alimento para a sua fome, a água para a sua sede. Também lhe dou um cheque em branco, é para você comprar o carro que me pediu. Escolha um do seu gosto, sua felicidade é minha felicidade." Ao terminar de ler o bilhete, o jovem abraçou a Bíblia e caiu um choro incontrolável. A mãe o abraçou e o consolou. A folha de cheque estava amarelada pelo tempo. As únicas palavras que ele conseguia pronunciar eram: "Pai, me perdoe. Pai, me perdoe." Mas era tarde. Seu pai não estava mais ali. Havia partido para a eternidade. Devemos ler e amar a palavra de Deus o quanto antes se ainda não começamos, é hora de começarmos. Quando meditamos no Evangelho, a passagem que narra as tentações de Jesus após os 40 dias em que ele passou jejuando no deserto, podemos perceber como as respostas de Jesus ao tentador foram feitas tendo como base os escritos do Antigo Testamento, ou seja, o combate contra o inimigo foi feito e a vitória foi alcançada por meio da palavra de Deus. Já falamos das armas de defesa quando meditamos a armadura do cristão de Efésios 6. Mas a palavra é uma arma de defesa e de ataque. Em primeiro lugar, ao tomarmos a palavra de Deus, devemos olhar para a nossa vida e ver se estamos vivendo conforme a vontade de Deus, de acordo com os planos de Deus. Como você está vivendo os ensinamentos de Jesus? Esse é o ponto de partida. A palavra de Deus não é como as nossas palavras. Dizemos muitas coisas, falamos bastante, mas são palavras humanas, que falam coisas humanas. A palavra de Deus está escrita por ele, ou seja, Deus é o seu autor. Satanás conhece a palavra de Deus, mas não crê naquilo que está escrito. Essa é a diferença de cada um de nós para ele. Não conhecemos tão profundamente a palavra de Deus, mas acreditamos na palavra e em seu autor, e por isso podemos clamar a intervenção e a ação de Deus. Não nos esqueçamos de que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne o pensamento e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Para percebermos mais do poder da palavra de Deus, vamos ouvir esse relato do padre Rufus. Eu estava atrasado para ver a missa, porque estava atendendo um último caso. Um jovem foi trazido para mim e quando eu li no papel eu vi que ele tinha feito todos os tipos de práticas ocultas. E quando ele sentou diante de mim eu não estava com medo, mas eu estava preocupado porque era um jovem forte, com cabelo grande,
como esses jovens hippies com argola nas orelhas, não uma, várias, e também piercing de lado, as mãos e os braços cheios de tatuagem. Quando ele se sentou diante de mim, eu pensei, se eu for rezar sobre ele e o demônio ficar furioso, ele pode me atacar. E eu olhei para aquele jovem e pensei, eu tenho que tomar uma decisão, vou ter que rezar por ele e agora ou mais tarde? Então eu tomei a coragem, pus as minhas mãos sobre a cabeça e eu orei por ele. Para minha grande surpresa, não houve nenhuma manifestação e eu fiquei surpreso. Eu pensei nesse caso que deveria ser uma manifestação violenta e muito demorada. Então, eu fui informado pela pessoa que estava ajudando de como esse jovem chegou até ele. O seminarista deu uma Bíblia para ele, então esse jovem contou que por um ano todo ele estava lendo a Bíblia todos os dias. Então eu pensei, é por isso que não houve manifestação. Então, eu pude perceber mais uma vez como a palavra de Deus por si mesma tem o poder de cura e de libertação. Portanto, lembre-se do arcanjo Gabriel. Ele está nos lembrando da palavra de Deus. Fenomenal. A leitura diária da palavra de Deus libertou aquele homem que invocara o inimigo tantas vezes. Quanto poder exorcístico tem a palavra de Deus? Eu disse há pouco que a palavra de Deus é uma arma de ataque. Preste atenção. Quando nós sabemos de cor a origem da palavra, a origem da expressão, é saber de coração no nosso interior algo que ninguém pode roubar. Cor, em latim, significa coração. Alguma palavra da Sagrada Escritura, no momento de combate espiritual, de tentação mais forte no inimigo, ou mesmo em uma situação de opressão, devemos lembrar de um versículo que nos ilumina. Assim, no momento de prova, lembramos-nos. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Numa tentação de tristeza, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, o Senhor está próximo. Se aparece uma grande tribulação e o inimigo sugere que Deus se esqueceu de nós, com efeito, à medida em que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também com Cristo as nossas consolações. Se o inimigo faz parecer que fomos rejeitados por Deus, pode uma mulher esquecer daqueles que amamenta? Não ter ternura pelos frutos das suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. E por aí vai. Não é mágica, mas é a experiência com Deus por meio da palavra, fruto da convivência com Ele na intimidade. É preciso treinar, meditar, orar com a palavra, aplicá-la na vida, deixá-la nos questionar e provocar a reação da vida nova. Necessitamos, dia após dia, empunhar essa espada espiritual, pois ela está sobrecarregada de força e de poder de Deus, para que quando a usarmos, ela neutralize toda a força do mal. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça. Assim, a pessoa que é Deus está super capacitada e bem preparada para a boa obra. Temos que nos apoderarmos com responsabilidade dessa arma poderosa em nossa luta contra Satanás e seus demônios, pois somos munidos pelo Senhor para vencermos, e só sairemos derrotados dessa luta espiritual se não nos adestrarmos na utilização da armadura de Deus, em especial a espada do Espírito. Deus nos levantou para vencermos e com Ele caminharemos em vitória, reconquistando para o reino de Deus tudo aquilo que o diabo tentou roubar. É hora de assumirmos uma posição no combate e experimentarmos a vitória que vem do Senhor. E é isso. Vamos à oração? Glorioso São Miguel, na batalha travada no céu, venceste o inimigo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vem em nosso socorro. Ajuda-me a amar verdadeiramente a palavra de Deus, a ter um encontro pessoal a cada dia com Jesus. Que a Bíblia possa ser em meu lar uma arma poderosa de exorcismo do espírito do mal. Amém.